Êxodo capítulo 34, versículo 6. Acharam aí, amém? Qualquer coisa você acompanha no telão também, tá bom? Então olha para mim aqui só um pouquinho, querido, só para a gente poder entender algo aqui interessante, antes de eu ler com vocês ali esse texto, né, esse versículo. É um versículo que, se você observar, desde que quando nós começamos, 34:6, tá? Êxodo 34:6. Queridos, esse versículo, se você observar comigo, é um versículo que desde quando nós começamos a observar a revelação do amor de Deus no Antigo Testamento, a gente sempre está dando uma passadinha nesse versículo aqui. E por que, pastor, que nós estamos passando sempre sobre esse versículo? Então, só para lembrar vocês, qual é o contexto, o que está acontecendo aqui, o que está havendo aqui neste momento? Nesta hora aqui, já é uma declaração que Deus está dando, depois de uma série de episódios que aconteceu, né, que antecederam a essa declaração de Deus aqui. E o que aconteceu aqui? Antes de Deus trazer essa declaração, a Bíblia vai nos contar que Deus estava, né, lá com Moisés no monte, e ali então Deus começa a liberar os mandamentos, passar os mandamentos da aliança que ele estaria estabelecendo com o povo dele, com Israel, né, com os hebreus. Só que o que acontece? No meio dessa conferência entre Moisés e Deus, né, Yahvé, o que acontece, queridos? Moisés está lá em cima no monte e o povo está lá embaixo esperando. E aí a Bíblia vai contar que Moisés ficou 40 dias, né? 40 dias e 40 noites lá no monte com Deus. Aí o povo está vendo o tempo passar, o tempo passar, o tempo passar. Chegou uma hora e falou assim: Arão, a gente acha que Moisés morreu, acabou. Porque Moisés foi e não volta mais. Eu acho que Moisés morreu. Vamos fazer o seguinte, o povo falando para o Arão, vamos fazer o seguinte, vamos construir aqui um bezerro, né, de ouro, vamos fazer aqui um bezerro de ouro, e vamos falar para Israel que esse bezerro aqui é o Deus que nos tirou do Egito. E é interessante que Arão, irmãos, ele concorda, porque ele ali naquele momento era o líder, mas ele concordou. E aí então fazem aquele bezerro de ouro, o povo começa lá praticamente um carnaval, né? O bezerro lá no meio, o povo atrás do bezerro, então você imagina, né? E aí você sabe tudo que acontece no carnaval, não é? Meu Deus do céu. Depois que o povo tá lá, né, irmão? E aquele negócio tudo virou um carnaval. Nisso que eles estão lá, Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, vamos parar a conferência aqui. Aí Moisés fala: por quê? Aí é muito interessante a declaração de Deus. Aí Deus vira e fala assim: porque o teu povo, que você libertou lá do Egito, é um povo obstinado, já se voltaram contra mim, contra o meu mandamento, nem começou a brincadeira e eles já estão assim. Aí o Moisés então desce, e aí até Moisés tenta apaziguar, não senhor, aquela coisa toda, mas quando Moisés desce, que ele vê a cena, o Moisés está com as tábuas da lei e ele quebra, né? As tábuas de pedra, taca no chão e quebra. E aí começa realmente ali um alvoroço, aí se levanta a tribo de Levi, aí essa tribo começa a matar os próprios irmãos. Irmão, mas virou um negócio ali impressionante aquele negócio. Aí o que acontece? Passa o episódio todo, Moisés então volta para uma conferência com Deus. Ao voltar para essa conferência com Deus, então Deus começa a conversar com Moisés, Deus começa a dar de novo as diretrizes que ele deveria seguir. Só que aí Deus vira o seguinte e fala: Moisés, só que eu não vou com vocês. Eu vou enviar o meu anjo estará indo à frente de vocês, mas eu não vou seguir com vocês. Aí então Moisés vira para Deus e fala: se o senhor não seguir, eu nem saio daqui. O senhor pode me riscar, pode me matar. Risca eu do livro, me mata, porque se o senhor não for, eu não sigo. Não adianta nem a gente seguir viagem. E aí então Deus fala: tudo bem, eu vou com você. Só que aí então Moisés vira para Deus e aí ele faz um pedido. Não sei se você se lembra disso. Ele vira para Deus e fala assim: Senhor, só que para a gente poder seguir, eu preciso assim de algo a mais ao seu respeito. Eu quero entender um pouco mais. Então faz o seguinte, me mostra a sua glória. E aí então Deus vira para ele e fala assim: ó, não há homem que me viu e que possa permanecer vivo. Porque carne com a mim não dá. Se me ver, morre na hora. Mas faz o seguinte, eu vou te colocar atrás de uma pedra,
eu vou passar, você vai ficar olhando por uma fenda e eu vou passar. Só que interessante, Deus fala assim, né, para ele, você quer ver a minha glória? Olha que interessante que a Bíblia diz, no versículo 33, volta só um pouquinho antes de eu ler isso aqui com vocês. O versículo 18. Olha que interessante. É o verso 33, ministro. 33, capítulo 33, verso 18. É um pouquinho isso, 18. Olha o que ele diz. Moisés, então eu rogo, então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Aí o que Deus fala para ele? Verso 19. Olha que interessante. Ele pediu para conhecer a glória, certo? Porém ele disse, Deus falando, eu farei passar o que, irmãos? Toda a minha bondade por diante de ti. Olha a declaração que Deus dá para ele. Você quer ver minha glória? Eu quero, então eu vou revelar minha glória. O que é a glória do Senhor? A bondade dele. Olha o que Deus está revelando para ele. O quê? A bondade. Aí ele fala, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E me compadecerei de quem eu me compadecer. Então, quando Moisés pede assim, um algo a mais sobre Deus, não é interessante que Deus ele não se manifesta como o Deus do juízo, o Deus do furor, o Deus zeloso, mas como é que ele se manifesta? O Deus bondoso, o Deus gracioso. Está percebendo? Quando ele pede uma revelação sobre Deus, quando ele fala, eu quero te conhecer mais, Deus fala, você quer me conhecer mais? Então tá bom. Aí Deus passa diante dele o que? A bondade. Veja o quanto eu sou bom. E nós estamos falando do que, irmãos? De um texto do Antigo Testamento. Nós estamos basicamente num texto que está no meio da lei. Né? A lei está sendo escrita, está sendo declarada, está sendo colocada. Mas ainda assim, como é que Deus se revela? Como alguém o quê? Bondoso. A minha bondade. Agora, volta lá para o 34, por favor, ministro. Versículo 5. Isso, 34, 6, né? 34, 6. Mas pode ser também o 5, não tem problema. Mas pode ser o 6 lá. Aí o que acontece então? Acontecido isso, Deus chega para Moisés e fala, Moisés, vamos fazer o seguinte de novo? Agora eu quero que você pegue um pedaço de pedra aí, bate nessa pedra, arranca aí duas tábuas de pedra, porque eu vou escrever a lei novamente. Olha lá, novamente eu vou escrever a lei. Né, para a gente poder continuar a nossa aliança. E aí o que é interessante, queridos, é que Deus então, agora, né, prepara ele, e aí ele vai se revelar novamente agora para Moisés. E aqui eu quero que vocês entendam. Por quê, pastor? Esse versículo 6, presta bem atenção, tá? Do capítulo 34 de Êxodo, que é onde Deus vai se revelar agora plenamente. É um versículo, irmãos, que será a base, a máxima que nós vamos perceber ao longo do Antigo Testamento, tá? Então presta bem atenção nisso agora. O que esse versículo 6 do capítulo 34 significa? Presta bem atenção. Depois então que Deus diz, né, para Moisés, mostra a bondade dele, ele chega então e fala o seguinte, agora eu quero que você proclame isso para o povo. Declare, pregue. Olha que interessante. É interessante porque, queridos, volta lá rapidinho o versículo 5. Olha que interessante isso aqui, só para você observar. E o Senhor desceu em numa nuvem e pôs ali junto a quem? A Moisés. E ele quem? Deus proclamou, pregou, anunciou. Entendeu? É interessante isso, amados, porque esse versículo 6 e 7 é chamado de a autoproclamação de Deus. E ele vai ser, queridos, um versículo que vai permear todo o Antigo Testamento. É uma base que vai estar sempre presente no Antigo Testamento. Você vai ver isso comigo. Mas o que é interessante é que esse versículo traz a revelação.
E eu vou colocar até assim, ó, máxima de quem Deus é. Por quê? Porque é o próprio Deus que está afirmando quem ele é. Presta atenção nisso. Então esse versículo é chamado o quê? A autoproclamação de Deus. Ou seja, é uma revelação acerca do caráter de Deus. Ele revela quem Deus é, qual é a identidade de Deus. E o que é o mais fascinante? É que isso acontece pós o povo pecar. Pós bezerro de ouro. Então, quer dizer, o povo acabou de pecar, o que Deus poderia se autoproclamar? Avisa eles que eu sou um Deus zeloso, hein? Avisa eles que eu sou Deus juiz, hein? Deus não poderia falar assim, o povo acabou de pecar, irmãos. O bezerro de ouro, o povo já estava se envolvendo com idolatria, abandonando Deus. Mas a maneira como Deus se revela pós o pecado é algo assim que é inimaginável. Como assim? O povo peca e só se revela como? Não é interessante isso? Agora, o que é mais interessante? Vamos ver a lista. Eu já li com vocês. O versículo 6 diz o seguinte. Olha que coisa. Pois estão passando o Senhor perante Moisés. Deus está passando e está proclamando, pregando, falando, anunciando. Ele passando. Ele diz o seguinte. O Senhor Deus. Yahvé. O Senhor Deus. Agora, olha que interessante. Qual é a primeira característica que Deus apresenta de si? Lê lá. A primeira característica que Deus apresenta de si mesmo. O que está escrito lá? Lê de novo. Ó. Passando, pois, o Senhor. Perante ele clamou. O Senhor Deus. Vírgula. Qual é a característica? Como é que ele se apresenta, irmãos? Misericordioso. Segura aí. Qual é a primeira característica que Deus se apresenta? Ou qual é a primeira característica que Deus revela sobre si? Qual é o primeiro atributo que Deus coloca, queridos, em igreja? Que ele é o quê? O povo acabou de pecar, irmão. O povo estava num carnaval, irmão. Entendeu ou não? Numa bagunça, irmão. O povo acabou de quebrar o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento da lei. E aí como é que Deus então se volta e se revela? Deus fala, faz de novo a tábua da lei. E ao fazer a tábua da lei, fala para esse povo. O quê? Que eu sou misericordioso. O que o Senhor é? Eu sou misericordioso. O que é interessante aqui? Que a forma como está escrita, olha só, é um adjetivo. Não é uma ação simplesmente, não é um substantivo simplesmente. Porque Deus está dando características acerca de si. Entendeu ou não? Se a gente fosse dar característica ao meu respeito, o que você falaria? Ah, o meu pastor, ele é gordinho? Sim ou não? Ele é branco, né, pardo, meio assim, né? Cabelo, né, preto, liso, você ia falar assim? Isso é o quê? Não é adjetivo? Sim ou não? É o quê, irmãos? É os adjetivos. Então, quando você vai falar de alguém, você vai dando as características daquela pessoa. É ou não é? Você está adjetivando aquela pessoa para que a gente possa tentar identificar quem ela é. Quem entende o que o pastor está falando? Então, da mesma forma, Deus está o quê? Se adjetivando para mostrar para nós quem ele é. Ó, qual é a natureza dele. Porque você nunca vai ler na Bíblia, e eu vou dizer isso para você semana que vem, porque ontem, quando eu estava preparando essa palavra, eu já sei o que eu vou pregar semana que vem, porque eu tenho que trazer isso para você. Aleluia. Deus nunca disse assim, ó, diga que eu sou juízo. Não. Diga que sim, que eu sou irado. Não. Irado de raiva, né? Raivoso. Não. Você nunca vai ver Deus se revelando dessa forma. Agora, Deus dizendo assim,
Eu sou misericordioso. Ele está falando do quê? Da natureza, da essência. Ele está falando de quem ele é. Está percebendo ou não? Então, qual é a primeira característica acerca de Deus que se destaca? Que ele é o quê? Misericordioso. Ou seja, presta bem atenção nisso. Deus, ele não tem a misericórdia, ele é a misericórdia. Vou repetir. Deus, ele não tem a misericórdia, ele é a misericórdia. E eu vou te falar, irmãos, essa é uma revelação que eu vou destacar para você. Entender que Deus é misericórdia, ou misericordioso, é o ápice da revelação de Deus no Antigo Testamento. Entendeu? Porque o restante que você vai ler ali é tudo fruto do quê? Da misericórdia. Então vamos ler, só para a gente observar rapidinho. Vamos ler? Então é o seguinte, diga que eu sou o quê? Misericordioso. O que mais? Eu sou piedoso. Olha como ele fala, eu sou piedoso. Não é como a gente fala assim, tem gente que tem sangue ruim, não tem, irmão? Tem gente que não tem piedade, não. É ou não é? Tem ou não tem? Só que ele está falando, eu, Deus, Criador de todas as coisas, eu sou piedoso, eu tenho piedade. Aí ele vai dizer, tardio em irar-se. Ou seja, eu demoro para puxar o ar, para ficar nervoso, para estourar. Isso revela o quê? Quando ele fala tardio em irar, eu sou paciente. Eu sou paciente. Eu tenho paciência. Ah, mas fulano foi e caiu de novo. Deus tem o quê? Paciência, aí ele volta. Ah, mas fulano não quer saber nada dele. Como é que ele é? Ele é paciente. A gente que não é, irmão. Mas Deus é. Quem está entendendo? Grande em Hesed, lembra? Ao Hesed. E que mais? E verdade, fidelidade. Ministro, pode colocar o versículo 7 e a gente vai ler a parte A. Que guarda o Hesed, a beneficência, o amor leal em milhares. E que perdoa iniquidade, transgressão e o pecado. Volta para o 6, por favor. Esse é Deus, irmãos, o Pai de Jesus. Amém? Mas observa, tudo isso é fruto do quê? Do amor, sim, mas da misericórdia. Ele é misericordioso. Quem está entendendo? Ele é o quê? Misericordioso. Agora, o que é interessante, como eu acabei de falar aqui para vocês, você vai perceber que essa máxima, essa revelação, essa declaração, não é algo isolado, como se fosse uma única citação. Ah, pastor, mas também só em Êxodo que foi falado que Deus é misericordioso, porque ao longo do Antigo Testamento, meu Deus do céu, né? O negócio é bravo, né? É fogo, é chumbo. Olha, eu vou falar para o senhor, hein? Esse Deus aí só foi apresentado aí, né? Será, queridos? Abra, por favor, no Salmo 103, versículo 8. E nós vamos observar o quê? Que esse não é um verso isolado, meio que acidental, né? Ele é o quê, pastor? É uma máxima recorrente no Antigo Testamento. Amém? Então, em Salmo 103, verso 8, diz o seguinte, olha que interessante. Qualquer coisa você vai anotando as referências, tá? Vou pegar aqui umas 4 passagens aqui, 4 versículos, para você observar que isso é algo recorrente no Antigo Testamento. Essa é a revelação de que Deus é misericordioso. Então, Salmo 103, versículo 8, o que ele quer pregar para nós? O que ele quer trazer? Misericordioso e piedoso é o Senhor. O que o Salmo está dizendo sobre Deus? Que Deus é o quê? De novo destacando qual característica? Logo no início, que ele é o quê? Misericordioso. Só para você entender uma coisa, Êxodo foi escrito mais ou menos, tá? Vamos colocar assim, o tempo histórico, vai. 1500 anos antes de Cristo. Só para você ter uma ideia. Deu para entender?
Salmo, se a gente fosse calcular, vamos colocar aí entre 1000 a 800 antes de Cristo. Vamos colocar mais ou menos assim. Então, quer dizer, 500 a 700 anos depois de Êxodo, daquela revelação de Deus, ainda havia esse entendimento dentro de Israel, entre os hebreus, entre os judeus, Judá, né? De que Deus é o quê? Que eles não podiam esquecer o quê? Que ele é misericordioso. E observa de novo, misericordioso. Não está falando do que ele faz, está falando de quem ele é, revelando o caráter, atributos, a personalidade, a pessoa de Deus. Então o Salmo destaca o quê? Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em o quê, queridos? Em benignidade. Então ele é misericordioso, piedoso, longânimo seria o quê? Paciente e grande em hesed. O amor da aliança. Quem lembra? Amém? Vamos para mais um versículo? Vamos ver se é recorrente mesmo. Agora o Salmo de número 145, versículo 9. 145, verso 9. Agora, olha que interessante a revelação que esse Salmo nos dá, né? 145, versículo 9. Olha que interessante, igreja. Diz o seguinte: o Senhor é o quê? É bom. Diga, o Senhor é bom. Está exaltando o quê? A bondade dele. Mas olha o que ele fala. É bom para quem? Para alguns? Ele é o quê? Lembra que Jesus fala que Deus faz com que o sol nasça para quem? Para todos. E que a chuva caia para quem? Para todos. E o que Jesus está destacando? A bondade de Deus. Aí ele diz, e as suas... Por que coloca no plural? Para dizer que as misericórdias do Senhor não se esgotam. Amém? Para mostrar que as misericórdias do Senhor não terminam, não tem fim. Então essa ideia de que, olha, irmão, cuidado, porque um dia a misericórdia do Senhor ela pode acabar. Aí entra a justiça. Isso é mentira, a misericórdia de Deus não acaba, está falando lá. E as suas misericórdias. É plural. Então significa que a misericórdia de Deus nunca o quê? Nunca acaba, irmãos. Nunca termina, irmãos. Nunca vai chegar ao fim, irmãos. Por que não vai chegar ao fim? Porque Deus é misericórdia. Deus pode negar a si? Esse é o fato. Deus pode negar a si mesmo? Não. Porque é das entranhas, da natureza de Deus ser o quê? Misericordioso. Aí ele fala, e as suas misericórdias, olha lá o texto, são o quê, irmãos? Sobre todas as suas obras. A misericórdia dele está sobre o quê? Sobre tudo aquilo que ele criou. Amém? Vamos seguir. Neemias capítulo 9 agora, ministro. Verso 31. Neemias 9, 31. Depois de Salmos aí, vem Provérbios, né? Aliás, depois não, é antes, né? É antes. Volta um pouquinho aí agora. Neemias 9, 31. Pastor, por que o senhor pegou Neemias? Porque Neemias, embora ele está escrito logo após Crônicas, Reis, dá uma impressão que é uma continuidade, né? Mas não. Neemias fala do período que eles estão voltando do cativeiro. É o período ali que acontece como se fosse assim, ó, depois de Ezequiel, depois de Daniel vem Neemias. Seria essa a ordem, né? Cronologicamente, tá? Então eles estão voltando para reconstruir Jerusalém, né? Estão voltando. E aí o que é declarado ali? Mas pela tua grande... Por que ele coloca grande, irmãos? Para destacar o quê? Para tentar mostrar para mim e para você o tamanho do quê, irmãos?
para dizer o seguinte: olha, a misericórdia do Senhor não é pouca não, quem está entendendo? A misericórdia do Senhor não é pequena não, quem está entendendo, igreja? Como é que essa misericórdia do Senhor é, igreja? Ela é o quê, irmãos? Ela é grande. Amém? E olha agora, os não destruíste, e o que mais, queridos? Nem desamparaste. Porque és, ó, falando de novo, ó, da natureza, da identidade, da pessoa. Porque o quê? És um Deus clemente, gracioso, e o que mais? Estamos falando de um texto, olha só, em Neemias, como eu falei, já bem depois de Salmos, que ali eles continuam declarando que Deus é o que, irmãos? Misericordioso. Amém? Para a gente poder terminar, Joel, capítulo 2, versículo 13. Isso, Joel, capítulo 2, versículo 13. Joel, capítulo 2, verso de número 13. Ó, lá na tela está o seguinte: e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Por quê, irmãos? Porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande benignidade, e se arrepende do mal. Joel já é um texto pós-exílico. Já está mais ou menos na época de Neemias para depois de Neemias, ok? Então a gente observa o quê? Que cronologicamente, desde lá do Êxodo, e passando toda a história de Israel, eles mantiveram o quê, irmãos? Um entendimento, uma revelação de que Deus é o quê? E não é interessante que a primeira característica que eles trazem de Deus, qual é? Que Ele é o quê? Misericordioso. Então, para a gente poder fechar aqui, pastor, o que isso mostra para nós, esses versículos? Que a misericórdia é a natureza essencial de Deus no Antigo Testamento. Ou seja, essa revelação, ela abrange todo o Antigo Testamento. De que Deus é o quê, irmãos? Misericordioso. Amém até aqui? Então foi um caso isolado só de Êxodo? Não. Eu peguei alguns versos aqui com vocês mostrando, sempre declarando e revelando que Deus é o quê? Agora que o negócio começa a esquentar. Aqui você entendeu? Qual é a característica de Deus? Ele é o quê? Agora o negócio começa a esquentar, presta atenção. Por quê? Olha só. Tá, eu entendi. Deus é misericordioso. A questão é, o que é misericórdia? O que é misericórdia? Olha só, é interessante porque eu não sei você, mas eu nunca ouvi uma explicação sobre o que é de fato a misericórdia. Biblicamente falando. E o que é interessante? O Antigo Testamento vai nos revelar muito sobre um Deus misericordioso. Então eu vou perguntar de novo, o que é misericórdia? Pensa aí, não precisa responder não, mas pensa com você aí. O que você entende sobre misericórdia? E eu te falo, irmão, por quê? Porque isso aqui no Antigo Testamento é uma revelação que foi dada às pessoas que creem em Deus, que para nós deveria ser básico. Porque é básico você entender essas coisas. O que eu trago para vocês aqui não é nada assim, é tudo, seria a base da compreensão acerca de Deus. Então qual que é o básico acerca de Deus? Que Ele é misericordioso, que Ele é bondoso, que Ele guarda a aliança dele, que Ele é paciente, percebeu? Isso aqui é básico acerca de Deus. Agora, o que é interessante? O que, irmãos? Misericórdia. Quando o Antigo Testamento fala sobre misericórdia, o que ele quer dizer com isso? O que se fala sobre isso? Qual é o entendimento que se tem?
Quem quer entender aqui? Eu vou abrir um texto aqui agora. Você conhece esse texto. E aí que é interessante. Esse versozinho, ele fala da misericórdia. Ele começa a nos dar uma compreensão de como é a misericórdia de Deus. O que seria misericórdia? Quando se diz Deus é misericordioso, o que significa tal coisa? Quando estão preparados aí agora? Isaías 49, 15. Você conhece. Esse versículo é um versículo que conforta o coração, que nos consola, essa declaração. Olha só. Isaías 49, 15. Ô, ministro, põe o 14 por enquanto. Põe o 14. Isso, mas é o 15, tá? 49, 15. Isaías 49, 15. Isaías fica depois de Salmos, tá? Depois de Salmos, antes do Novo Testamento, é Antigo Testamento. Isaías 49, 15. Quem achou? Amém? Vamos lá. Todos acharam? Conseguiu achar na sua Bíblia aí? Isaías 49, 15. Vamos lá, ministro, coloca por favor. É a partir daqui que você vai começar a entender o que significa ser misericordioso. Quando se diz assim, ó, Deus é misericordioso, como que o pessoal naquele contexto, daquela época, entendia? É o 15, coloca o 15, 49, 15. Diz o seguinte, porventura, pode, eu gosto da versão, deixa eu ver a NVI, ministro, que esse negócio de mulher aí não fica um negócio meio vago, né? Aí, haverá uma mãe, ou seja, porventura uma mãe, pode se esquecer do seu bebê que ainda mama? Pode uma mãe se esquecer do seu bebê que ainda o quê? Mama. E não ter compaixão do filho que gerou? E não ter o quê, irmãos? Compaixão. Põe na ACF, por favor, ministro. Porventura, pode uma mulher, pode uma mãe esquecer-te tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que este absurdo possa acontecer, o que o Senhor diz? Contudo eu não me esquecerei de ti. Aleluia! Glória a Deus! Vamos lá então? Vamos estudar um pouquinho de hebraico, igreja? Bora? Tem que falar do hebraico, porque para a gente poder entender isso aqui, temos que falar do hebraico. Embora esse versículo, ele já deixa assim muito claro o que significa misericórdia. Só por esse versículo. Por quê? Presta bem atenção. Olha o que ele fala. Porventura pode uma mãe esquecer-te tanto do seu filho que cria, que não se compadeça, ó, compadecer é misericórdia, são sinônimos, tá? Compadecer e misericórdia são sinônimos, ok? Do filho do seu ventre. Então, já no português aqui, a gente já começa a entender o que significa a palavra misericórdia. A etimologia da palavra misericórdia no Antigo Testamento. E a palavra misericórdia no Antigo Testamento está conectada a ventre, útero. Misericórdia no Antigo Testamento, a palavra etimologicamente hebraica para misericórdia está conectada a ventre, útero. Por isso que eu falo, é uma revelação acerca de Deus, irmãos, que você só vai encontrar no Antigo Testamento. É uma revelação que eu estou falando para você. Eu, quando estudava sobre isso, eu fiquei assim, ó. Meu Deus, como é que esconderam isso de mim? Tanto tempo ouvindo o Antigo Testamento, pregando-se para mim o Antigo Testamento, e nunca me falaram disso no Antigo Testamento. O que, pastor? Que quando se fala de misericórdia,
Está falando de ventre, de útero. É muito pesado isso, pensa. Pensa, irmãos. Porque, irmãos, olha para mim. Olha para mim. Já começa aqui uma coisa meio esquisita. Por que começa meio esquisita? Porque como é que Deus está se comparando a um homem? Não, ele começa se comparando a uma mulher. Pelo amor de Deus, se alguém me ouvir isso, vai falar que eu sou liberal, que eu sou... Não é. Porque eu não posso ir contra o texto, contra a declaração. Olha só, Deus, quando ele está se comparando... Olha como é que é. Deus está pegando uma mulher, uma mãe, e aquilo que ela sente pelo filho ou pela filha, os filhos que ela tem, ele está dizendo, sabe o que a mãe sente por um filho, por uma filha, pelos seus filhos? Aí o povo fala, sei. Então, assim sou eu, por vocês. Meu Deus. Só que é óbvio que ele está pegando como uma referência, porque ele está dizendo o seguinte, o amor de uma mãe ainda pode falhar. Porque a gente vê absurdos aí, não vê? A gente vê mãe que joga filho no lixo, né? Essas coisas que a gente vê. E não só isso. Ela pode faltar um dia. Quer dizer, esse amor não é eterno. Ela pode um dia faltar, ela pode um dia falhar. Entende? Não é perfeito. Quem está entendendo? Mas e o amor de Deus? Só que ele pega como uma referência para você entender o seguinte, porque para a gente poder ter uma noção do que é esse amor que ele sente por nós, que ele tem por nós. Então ele constrói uma situação dizendo, tem como uma mãe deixar de se compadecer pelo seu bebezinho que ainda mama? Ou seja, basta um chorinho, o que ela faz? Eu estou vendo lá a pastora lá em casa. Ontem eu estava preparando essa mensagem. Até 1, 2 da manhã. Até as 2 da manhã preparando essa mensagem aqui para vocês. E a nenezinha essa noite, toda hora ela dava um chorinho. Ela levanta, vai, pega, volta para a cama, dá de mamar. Nenê dorme, ela vai, coloca no bercinho. Pode mamãe se esquecer de seus filhos? Mas ainda que isso aconteça, eu não esquecerei de vocês. É maravilhoso, irmãos. Amém? O que é lindo sobre isso aqui? Deixa eu pegar com vocês. A palavra aqui no hebraico não é recede para amor. Porque, na verdade, existem várias palavras no Antigo Testamento que traduzida significa amor. Tá? Significa amor. Só que a palavra aqui não é recede. Como nós estudamos nas semanas passadas. Porque o recede está ligado a uma aliança, ao compromisso, à fidelidade. Entendeu? Está ligado a um compromisso. E o que é interessante? Eu, sentindo ou não, eu tenho que cumprir esse compromisso. Quem entende o que eu estou falando? Eu tenho que cumprir. Agora, aqui é diferente. Porque a palavra que é utilizada, e normalmente essa palavra vai aparecer muito no Antigo Testamento, tá? É a palavra que, no hebraico, irmãos, ela é falada da seguinte maneira. Diga comigo assim, ó. Raham. Pode falar. Raham. Dessa arreada mesmo. Nessa, lá na garganta, lá, sabe que você dá aquela... Sabe? Então, Raham. Ou Rahamim. Também pode ser também usada, tá? Rahamim. Que é no plural. Ok? No plural, tá? Mas Raham ou Rahamim, não tem problema nenhum. Agora, o que é interessante? Presta bem atenção agora. Essa palavra Raham, a raiz dela, porque o hebraico tem muito essa questão da raiz da palavra. Da onde que vem essa palavra? Da onde que ela surge? A palavra é Rehem. Diga comigo, Rehem. Que significa ventre, útero. A palavra Rehem, que é a raiz da palavra Raham, ela vem de uma origem que significa o quê? Ventre. Então ali, se a gente fosse ler no hebraico, seria assim, ó. Que cria e que não se Raham dele, do filho do seu, Rehem, útero, ventre. Então é um jogo de palavras, quem está entendendo? Mostrando a conexão do amor de Deus. Ou seja, a misericórdia do Senhor por nós, o amor dele por nós, é semelhante ao amor de uma mãe que tem pelo seu filho que ela gerou. Ventre. Entendeu ou não? Aí eu lhe pergunto, cadê as mães aqui?
Por que vocês amam seus filhos? Por quê? Porque é o filho do seu ventre, você gerou. Quem entendeu? Você o quê? Hein, mães? Vocês o quê? Vocês gestaram. É do seu ventre. Entendeu ou não? E aí tem algo interessante. Presta bem atenção. Olha aqui para mim. Para você entender. Culturalmente, dentro da cultura hebraica, entre os judeus e os hebreus, e você vai perceber isso na Bíblia. Presta atenção. Lá, eles não usam coração. Peito. Coração. Eles usam o quê? Ventre. É diferente a forma como eles tentam expressar sentimentos profundos. Entranha. Ele fala assim, ó. Como se fala assim, ó. É da minha entranhas. É o mais profundo do meu ser. Por isso você pode ver que Jesus fala assim, ó. Do seu interior fluirão o quê? Mas quando você pega o original lá, do seu ventre, das suas entranhas, fluirão rios. Então, dentro da cultura hebraica, presta bem atenção nisso, é diferente de nós hoje. Porque hoje nós aqui, né, a cultura ocidental, associa sentimento ao peito, ao coração. Ah, estou de coração partido. Ah, o meu coração dói. Mas quando eu falo isso, estou falando do coração que bate aqui, irmão? Hein? O coração físico, é isso que eu estou falando? Sim ou não? Porque se o coração está doendo, tem que ver esse negócio aí, fazer bater um elétrico, né, irmão? Não pode doer. Mas quando eu falo de coração doer, eu estou falando do quê? Dos meus sentimentos, o que eu sinto no íntimo do meu ser. Se você vai para a cultura hebraica, o que eles iriam falar? Olha, não é relacionado ao quê? Ao coração, mas ao ventre, às minhas entranhas. Que está relacionado com o sentimento profundo deles. A gente não consegue compreender porque a nossa sociedade associa com o coração, sentimento a coração. Mas eles associavam sentimentos profundos a ventre, entranhas, o profundo do meu ser. Quem está entendendo aqui? Poderia ser algo semelhante ao frio na barriga. Quem entendeu aí? Quem já sentiu aquele friozinho na barriga? Hein? Quem que diante de uma situação, o intestino dá aquela dor, que você fala, meu Deus, ai, de nervoso, quem já sentiu? Aquele negócio estranho na barriga de nervoso, quem já sentiu? Seria mais ou menos isso, amém? Mas o que é interessante? Se fosse trazer para os dias de hoje, ele ia falar do coração, ok? Coração. Mas a forma como é colocada ventre, pelo amor de Deus, porque é uma conexão muito profunda. Quem está entendendo, irmãos? Uma conexão muito o quê? Profunda. Então vamos lá. Rahamim descreve o quê? Um tipo de amor, porque é um amor, que é um amor, que é uma misericórdia, que é um sentimento, que é algo visceral. Ou seja, é um sentimento que profundo, como de uma mãe pelo seu filho. E aí o que é interessante sobre esse amor? Porque o que significa esse amor visceral? O que ele quer dizer com isso, essa misericórdia? Assim como a mãe se compadece do filho, eu me compadeço de vocês. O que ele quer dizer com isso? Que é um tipo de um amor, irmãos, que não se calcula. Não é assim? Entende o que eu estou falando? Não tem cálculo, ele não é racionalizado. Quem entendeu o que eu estou falando? Ele é simplesmente como se fosse um instinto que é gerado quando a mulher se torna mãe. E ao mesmo tempo, esse amor ele é identitário. Identidade. Ou seja, o que faz uma mãe ser uma mãe? É o que ela sente o quê? Pelo filho. Entendeu ou não? É o que ela sente o quê? Pelo filho. Tanto que, se não tiver o filho, cadê a mãe? E não é interessante que esse amor, ele não é ensinado? Entendeu o que eu estou falando? Ele não é uma questão ética.
Porque alguns associam amor à ética, né? O que Jesus ensinou sobre amor, a ética. Você ser ético. Mas esse amor, ele não é ético. Não tem como. Por quê? Ele está ligado ao quê, irmãos? Aos sentimentos mais profundos que um ser pode sentir por outro ser. E por causa desse sentimento, ela faz absurdos. Ela se anula. Quem entende o que eu estou falando? Ela esquece de si. Ela se sacrifica. Por causa desse amor. Não é assim, mãe? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vira uma leoa. Não é? Se joga na frente e fala, atira em mim, mas não atira nele. Não é assim? E a senhora pensa? Nem pensa. Só age. Quem entendeu? É um instinto. Então Deus está falando, assim também sou eu. Assim também sou eu. Deus usa como referência o amor de uma mãe para explicar o amor que ele tem por nós. Aí é interessante porque eu estou aqui, né? Porque eu ontem, preparando a palavra, eu lembrei de algumas situações. Eu me lembro uma vez, eu tinha 11 anos, irmão. Tinha ganhado uma bicicleta. Aí você sabe como é que criança é, né? Ganhado uma bicicleta. E eu doido para andar na bicicleta. Doido. Minha mãe não estava deixando. Aí eu fui, antes de ir para o colégio, peguei a bicicleta e saí sem ela ver. E fui andar na rua, eu andando. Só que eu estava ainda pegando o jeito, porque a bicicleta era muito grande, era bicicleta de marcha, e eu, meu Deus do céu. Eu me desequilibrei. Caí num buraco lá, irmão. Bati o peito, bati tudo, fiquei roxo. Aí, de repente, eu volto chorando. Minha mãe saindo, onde você tá, menino, que eu tô te procurando. E eu caí. Irmão, mas ela me deu uns cascudos. Tem que ir pro colégio, você vai se atrasar. Coisa de mãe, né? Não pensa, você vê que não pensa, só age. Aí fui, entramos, fomos pro colégio. Aí quando chegamos lá, ela ficou, tá tudo bem com você, meu filho? Mãe, é brincadeira, né, irmão? Eu, não, mãe, tá. Aí, mas tá bem mesmo? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para casa, vamos embora, vai. É um negócio impressionante, né? Assim, bate, ela se compadece. Bate aquela dó, não é assim, irmã? Quem já fez isso? Já deu uns cascudos no negócio, depois dá uma dó, não dá, irmã? Tadinho, não bate um negócio assim, tadinho? Sim ou não? Mas é interessante, porque eu me lembro desse episódio, por quê? Porque isso me mostrou, né? E estou te passando, porque tem situações semelhantes de vocês também, que é esse compadecer, é esse sentimento que ela sente. Então, assim, ela me deu uns cascudos, aquela coisa toda, mas depois ela, você não quer voltar, meu filho? Vamos para casa, vai. Aí ela viu lá, passou uma pomada, passou umas coisas, ficou roxo, o negócio ficou bravo. Mas é interessante que é esse amor que a mãe tem. Quem está entendendo? Quem está compreendendo, irmãos? Que é o que Deus está utilizando para a gente tentar entender o amor que Ele sente por nós. Amém? Então o que é interessante que eu coloquei assim, ó. O filho pode até fazer malcriação. Pode ou não pode? Faz malcriação, filho, irmão? Faz ou não faz? É muito. Deixa eu ver. É ou não é, irmão? O filho desagrada? Desagrada também, irmão? Tá. O filho pode ser ingrato? Às vezes ele é ingrato? Sim ou não? Agora eu vou te citar uma coisa. E existe até situação extrema de filhos que agridem a mãe. Mas por que ela não denuncia? Por que ela não denuncia? É meu filho. E eu não quero prejudicar meu filho. Quem entendeu o que eu estou falando? Situações extremas que a gente... Mas por que a senhora não denuncia? Não, é meu filho. Entendeu que é um amor que ele não racionaliza? Quem entendeu? Só sente. Quem está entendendo, irmãos? Quem está compreendendo? Ou seja, e sabe o que é interessante? Ela ainda o que, irmãos? Se compadece. Olha para mim aqui. Quem são as pessoas que mais estão em porta de cadeias?
A sociedade já abandonou, família já abandonou, a sociedade já execrou aquela vida. Mas e as mães? E as mães? Mães que têm seus filhos viciados. Já vi mães que saem, irmãos, de madrugada buscando seus filhos. Nas bocas, nas esquinas. De madrugada. Mas não faz isso, tá doido? É perigoso. Tô nem aí. Aí já foi na Honda buscar o filho. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Quem tá entendendo? Ele não calcula, não mede perigo. Quem entendeu o que o pastor tá falando? Ele não mede perigo, não mede esforço, ele não mede nada. Ele só quer o quê? O bem do filho. Quem está entendendo? O melhor do filho. Quem está compreendendo, igreja? Amém, amados? Amém? Agora, o que é interessante, que é o que o autor ali de Isaías 49 está dizendo. Porque eu estou descrevendo aqui o sentimento, o amor da mãe. O autor está dizendo o seguinte, que ainda que aconteça um absurdo, que é isso que você tem que entender, irmãos, de uma mãe esquecer do seu filho, de abandonar um filho, que é um absurdo, não é, irmãos? Mas acontece, sim ou não? Ou seja, o amor humano ainda pode falhar ou faltar. Pode ou não pode? Mas Deus jamais irá falhar, irmãos, e faltar conosco. Jamais, irmãos. Jamais Deus vai falhar e faltar com você. É o que Ele está mostrando para mim e para você. Por quê? Porque o que eu sinto por vocês é como uma mãe. Eu não racionalizo, eu não calculo. Quem está entendendo? Ou seja, eu vou te buscar onde tem que buscar você, mas eu vou. Você pode estar na pior situação, e não é assim? O filho pode estar sujo, cheirando mal, é ou não é? Mas a mãe vai lá e abraça. Abraça e beija. Sim ou não? Sim. Amém, queridos? Quantos estão entendendo aqui, irmãos? Então, nesse versículo, não foi usado o que, irmãos? Aí que é interessante. O ahavá, que é um amor, ou recede. Mas ha-hem. Amém, queridos? Para descrever o amor que Deus sente por nós. Amém? Agora, olha que interessante. Jeremias 31, 20. Já estou terminando, tá? Jeremias 31, 20, que a gente vai participar da ceia ainda. Jeremias 31, 20. Aí aqui, porque eu confesso para vocês, essa revelação acerca de Deus, quem tinha? Alguém tinha essa revelação aqui acerca de Deus? Que o que ele sente por nós, o que ele sente por mim e por você, sim ou não? Não é maravilhoso isso, igreja? Mas olha o que ele vai dizer aqui, ó. Olha só. Não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias, ou seja, do meu prazer? Por quê? Depois que falo contra ele, quer dizer, eu corrijo, sim ou não? Dou uns cascudos, que nem minha mãe, entendeu? Mas eu me lembro dele solicitamente, com cuidado. Aí ele fala o seguinte, ó Deus falando, por isso, olha agora, irmãos, se comovem por ele, olha o que Deus está falando, se comovem por ele as minhas entranhas. Rehem, ventre. Quem entendeu? Deveras me compadecerei dele. Rahim. Diz o quê? O Senhor. Depois que eu expliquei, que eu já expliquei, agora olha para mim para você entender. Deus não é frio em relação a nós. Porque a gente acha que Deus não tem sentimento. Até pela forma como se prega sobre Deus, parece que Deus, ele não é um ser afetuoso. Você sabia que Deus tem sentimento? Óbvio, né? Como o nosso, né? Devidas proporções. Mas estou pregando para você entender. Deus sente. Porque o compadecer, misericórdia,
É você sentir. Quem entendeu, igreja? É sentir, irmãos. É como eu estou falando. O amor de uma mãe é racional? Sim ou não? Não, a mãe não pensa. Ela não racionaliza. Ela não mede. Ela só sente. O que ele está escrevendo é o seguinte: o que uma mãe sente, assim eu sinto. O que uma mãe sente pelos seus filhos, assim eu sinto por vocês. Vou repetir aqui, cadê as mães? O que a senhora sente pelos seus filhos, mãe? De novo. A ligação das senhoras com seus filhos está onde? Como eu falei, o filho pode ser ingrato, o filho pode ser o que for. Mas o que a senhora sente por ele não muda. Ele pode até fazer raiva, pode ou não pode? Faz. Mas o que a senhora sente por ele não muda. Assim nós, a gente pode até desagradar, até fazer raiva para Deus. Mas o que ele sente por nós não muda. Não sou eu que estou falando, ele está falando, ó, o que eu sinto, ó, as minhas entranhas, sentimentos, o que eu sinto no íntimo do meu ser por Efraim. Por isso eu me compadeço de Efraim. Quem está entendendo, igreja? Por isso o quê? Eu me compadeço. Deixa eu te falar, Deus sente. Deus tem sentimento pela sua criação, pelos seus filhos, por aquilo que ele criou. Amém, igreja? Amém? Palavra entranhas, o lugar dos sentimentos mais profundos. Irmãos, Deus não é alguém frio. Amém? Vou repetir. Deus não é alguém o quê? Frio. Ele o quê? Ele sente. Amém? Ele o quê? Sente. Por isso, olha para mim que eu já estou terminando. Estou na última folha. Se esforça só mais um pouquinho. Que você precisa dessa revelação acerca de Deus. Amém? Por isso que a palavra misericórdia, agora trazendo para o português, a palavra misericórdia, ela é de origem latina, né? De uma língua que já não existe mais. Mas é a origem o quê? Do latim. E a palavra misericórdia, na verdade, ela é a junção de duas palavras. Uma é miséria e a outra o quê? Córdia. O que significa miséria? Vamos lá? Miséria, pobreza, fraqueza, dor, necessidade. Córdia, coração. Misericórdia, coração. Ou seja, a palavra misericórdia significa o quê? Aplicar o coração na miséria, na dor, na necessidade do outro. Então, quando a gente está falando que Deus é misericordioso, o que está dizendo? Que Deus é um ser que aplica o coração dele naquele que precisa, que está necessitando. Que se encontra, irmãos, ó, no estado mais baixo de uma existência. Entendeu? Que Deus olha para esse tipo de ser. Para aqueles que estão abandonados, largados, marginalizados. Então Deus olha para eles e coloca o quê? O coração. O que é misericórdia? É alguém que sofre junto com o sofrimento do outro. Então, quando a gente está falando que Deus é misericordioso, está dizendo o seguinte, que Deus, irmãos, ele não fecha os olhos para o sofrimento nosso. Ou seja, quando você sofre, Deus também o quê? Sofre, ele sente junto. Não é assim que a mãe é, irmãos? Sim ou não, igreja? Quando você vê o seu filho sofrendo, só simplesmente
Não sente nada? Sim ou não? Ou a senhora sente junto com ele? De modo que a senhora pudesse tirar aquela dor, aquele sofrimento e trazer para a senhora faria isso. Só para ele não sentir. É ou não é? Assim é Deus. Ou seja, ele não está distante. Quem está entendendo, igreja? Ele não está longe. Por isso que a Bíblia diz que Deus se fez carne. Deus se fez carne. Quem está entendendo? Entendeu? Amém? Portanto, vamos lá, para a gente concluir. Já estou no final. Eita, pulei aqui um versículo. Ô Jesus, cadê? Pior que eu não anotei. Não tem problema, né, irmãos? Depois eu sigo. É o de Salmo 103. Acho que é o versículo 13. Não, mas é o versículo 13. Salmo 103. Deixa eu ver se é isso mesmo, né? Agora eu já nem me lembro que eu não anotei. É o sono. O 103:13. Assim como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor também o quê? Se compadece. Amém? Então quer dizer, Deus é alguém que sofre. Você tem noção que Deus sofre junto conosco? Então quando ele vê você triste, angustiado, angustiada, ele não fica à mercê disso, alienado a isso. Quem está entendendo, igreja? Ele sente o que você está sentindo. E ao sentir, ele se compadece. Irmãos, estou repetindo, Deus tem sentimento. Quem está entendendo, igreja? Deus tem o quê, irmãos? Sentimento. Assim Deus se compara. E aí que é interessante, né? A revelação do Antigo Testamento. Porque a gente olha muito o Senhor dos Exércitos. Mas olha como é que ele está se comparando. Como pai, como uma mãe. Está percebendo que ele está se revelando no Antigo Testamento como o quê? Como alguém que ama os seus filhos, com o sentimento das suas entranhas, não é racionalizado. Está percebendo? Só que qual que é a revelação que ele tem do Antigo Testamento? Senhor dos Exércitos. Não é? Deus, juiz. Mas o que o Antigo Testamento está revelando? Pai, mãe. Quem está entendendo, irmãos? Vamos lá, que isso aqui semana que vem eu vou passar isso para vocês. Para terminar, Lamentações capítulo 3, versículo 22, e nós vamos ceiar. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Você conhece esse versículo, amém? O que está escrito aí? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém, igreja? Glória a Deus. Ou seja, esse afeto que Deus tem por nós é a nossa segurança. Amém? Esse afeto que o Senhor tem por nós é a nossa segurança. A razão de nós não sermos destruídos pelos nossos erros e pecados não é a nossa força ou méritos, mas é a garantia da sua misericórdia, ou seja, do que Ele sente por nós. Amém, minha igreja? Vamos aplaudir o Senhor, queridos. Glória a Deus.